Isso não tem a ver com dinheiro, Sofia, ele disse quase num sopro. É sobre te dar a escolha. É sobre mostrar que eu te amo bastante para deixar você ir, se for o que quiser. Aquelas palavras vieram com uma honestidade crua que a atingiu. Como uma onda silenciosa, Sofia sentiu o peito apertar, as mãos subindo lentamente até repousarem contra o peito dele. Seus dedos, trêmulos, se agarraram ao tecido do terno com uma urgência silenciosa. Eu não quero ir, murmurou, a voz embargada. Os olhos de Ricardo ganharam uma intensidade sombria enquanto sua mão a envolvia pela nuca. Então fique, respondeu, com a respiração pesada. Fique comigo, Sofia. Ela mal teve tempo de reagir antes que seus lábios encontrassem os dele. O beijo veio cheio de ternura e profundidade, engolindo o mundo ao redor. Não havia mais ninguém ali, só os dois, juntos, ancorados naquele momento. Os braços dele a puxaram para mais perto, o corpo dele colado ao dela, e Sofia se perdeu naquele calor familiar e acolhedor. Quando os lábios finalmente se afastaram, Sofia respirou fundo, tentando recuperar o ar. Sua mão tocou suavemente o rosto dele, contornando-lhe as feições como quem queria gravar tudo em si. Eu te amo, Ricardo disse, quase num sussurro. Ele não precisou dizer nada imediatamente. O gesto de passar a mão pelas costas dela, com calma, já dizia o suficiente. Mas mesmo assim, murmurou de volta, eu também te amo. Sofia sorriu, a ponta dos dedos alcançando o cabelo dele com carinho. Eu te amo, repetiu. Eu te amo tanto, Ricardo. Fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, havia algo mais ali, um pedido silencioso. Diz de novo, pediu, com a voz baixa. Ela sorriu mais largamente, os dedos ainda entre os fios do cabelo dele. Eu te amo, repetiu, como uma promessa. Eu te amo, eu te amo. Ele não esperou mais. Beijou-a novamente, as mãos envolvendo sua cintura. Num gesto firme e natural, a ergueu nos braços, como se ela sempre tivesse pertencido ali. Houve palmas ao redor, mas para Sofia, tudo ficou distante. O que preenchia seus ouvidos era o ritmo constante do coração dele, firme, logo abaixo da orelha. O que preenchia seu corpo era a sensação segura dos braços que a envolviam. E enquanto era levada para fora daquele lugar, os lábios dele roçando sua têmpora e prometendo eternidade, ela soube, sem nenhuma dúvida, que enfim estava onde sempre quis estar. A noite trazia o calor suave do verão quando Sofia se acomodou contra os travesseiros do hospital. Respirava fundo, os olhos meio fechados de cansaço, mas sem conseguir conter a leveza que preenchia o quarto. A luz do fim de tarde entrava pelas cortinas brancas com suavidade, e, apesar do cheiro típico do lugar, havia perfume de flores pairando no ar, arranjos escolhidos por Ricardo, entregues naquele mesmo dia. Seu corpo ainda carregava os vestígios da intensidade que havia vivido, mas a exaustão não era páreo para o sentimento que agora envolvia. Ao lado da cama, Ricardo segurava o filho nos braços com um cuidado quase reverente. O cabelo escuro dele estava um pouco bagunçado, a camisa entreaberta como se tivesse sido vestida às pressas, o retrato de alguém que correu para não perder nada. O bebê repousava tranquilo, embrulhado em um cobertor azul claro. As feições minúsculas mal se revelavam sob o tecido, mas eram suficientes para apertar o coração de Sofia de um jeito novo, profundo. A mão de Ricardo parecia enorme em contraste com o corpo pequeno e seus olhos, tão intensos, estavam cheios de algo que a emocionou ainda mais. Ele se inclinou e depositou um beijo leve sobre a cabeça do bebê. Ele é perfeito, sussurrou, a voz embargada. Tão perfeito. Sofia sentiu as lágrimas arderem, mas sorriu. Um sorriso pequeno, tremido, mas cheio de tudo o que ela queria dizer. Ele parece com você, disse baixinho. Ricardo a olhou, os olhos marejados, e balançou a cabeça com um gesto leve, sem conseguir esconder a emoção. Não, disse ele com suavidade. Ele tem a sua boca, o seu nariz delicado. Havia uma hesitação doce na voz de Ricardo, como se cada palavra fosse escolhida com cuidado. Seus olhos estavam fixos no pequeno rosto que segurava com tanto zelo, e a ponta dos dedos traçou,
com leveza, a curva da bochecha do bebê. Aquele gesto carregava uma ternura tão profunda que parecia sussurrar tudo o que ele não estava conseguindo dizer em voz alta. E ele já tem o seu coração. Sofia sentiu a garganta apertar. Ver Ricardo tão entregue, tão tomado por uma emoção que não fazia questão de esconder, fez seu peito doer de forma nova. Ele se inclinou e pousou um beijo calmo na testa do filho, como quem sela uma promessa silenciosa. Então, com delicadeza, sua mão procurou a dela. Os dedos de Ricardo escorregaram sob os dela, firmando o apoio do bebê entre os dois. O toque do polegar dele, deslizando lentamente sobre o dorso da mão de Sofia, trouxe um calor que não vinha só do contato físico. Era algo mais profundo. Ele se aproximou até que o rosto ficasse a poucos centímetros do dela. Você me deu mais do que eu pensei que fosse possível, disse, num sussurro. A respiração tocava a pele dela como brisa leve. Seus olhos estavam escurecidos por uma emoção que não precisava de nome. Sofia o encarou, e naquele momento não havia barreiras entre os dois. Lágrimas se acumularam sob seus cílios e ela viu o movimento contido no rosto dele, o leve franzir de sobrancelhas, o maxilar contraído, a dificuldade em continuar falando. Eu nunca imaginei. Tentou continuar. A voz falhou. Ele respirou fundo, tentando manter a firmeza. Nunca pensei que teria isso. Você. Ela manteve os olhos nos dele, sem pressa, permitindo que o momento existisse. A mão de Ricardo subiu então até seu rosto, com um cuidado quase reverente. Os dedos tocaram seu queixo, guiando-o suavemente em direção ao dele. O polegar percorreu a linha do maxilar dela, como se memorizasse cada detalhe. Você mudou tudo, ele disse, baixo. Você me fez acreditar de novo. As palavras pairaram no ar como algo frágil, mas firme. Havia verdade demais ali para serem esquecidas. Sofia mal teve tempo de responder. A respiração ficou suspensa quando os lábios dele roçaram os seus. Um toque leve, inseguro, mas cheio de significado. Os dedos dele envolveram a nuca dela com delicadeza, como se quisessem protegê-la do mundo inteiro. Obrigado, murmurou ele, com a voz partida. Por me dar uma família. Por me dar tudo. Sofia apenas fechou os olhos. Sentiu os braços apertarem-se mais em torno do filho que segurava. Não precisava dizer nada. Já estava tudo dito. Você também me deu tudo, murmurou ela. Seu amor. Seu coração. Eu não teria conseguido sem você. Ricardo fechou os olhos por um instante, a testa repousando contra a dela, como se buscasse ancorar aquele momento com o próprio corpo. Eu te amo, Sofia disse baixinho. Ela respondeu com um sorriso sereno, os dedos entrelaçando-se ao redor do pulso dele com leveza. Eu também te amo. A mão de Ricardo percorreu com cuidado as costas do bebê, que se remexeu devagar, soltando um choramingo suave. O toque calmo dele bastou para acalmar o pequeno corpo, e Sofia observou aquilo com o coração completamente rendido. Havia algo tocante na forma como ele segurava o filho, como se cada movimento fosse guiado por algo que sempre esteve dentro dele. Ele vai ser forte, murmurou Ricardo, o olhar firme e cheio de um orgulho silencioso. Igual a você, Sofia. Sorriu, a mão passando com carinho pelos fios finos e macios do bebê. Ele vai ter o seu coração, disse, quase num sopro. Ricardo voltou os olhos para ela, e em seguida passou o braço ao redor de seus ombros, puxando-a com cuidado para junto dele. O bebê se encaixou entre os dois como se aquele lugar lhe fosse natural desde sempre. O som contínuo dos aparelhos do hospital se dissolveu em segundo plano. Ricardo ergueu delicadamente o queixo de Sofia, tocando sua testa com os lábios num gesto calmo e cheio de ternura. Agora somos uma família, disse, em voz baixa. Ela apenas assentiu, encostando a cabeça em seu ombro. Isso não tem nada a ver com dinheiro, Sofia, ele disse baixinho, a voz arranhando de tão baixa. É sobre te dar escolha. Sobre te mostrar que te amo tanto que seria capaz de te ver partir, se fosse o que você precisasse. O peito dela apertou com a sinceridade crua daquelas palavras. Suas mãos subiram instintivamente até repousar sobre o peito dele, os dedos hesitantes apertando o tecido fino do terno como se buscassem algo sólido para segurar.
Eu não quero ir, ela respondeu num sussurro rasgado. Os olhos dele se estreitaram, carregando mais emoção do que qualquer palavra seria capaz de dizer. E sua mão subiu até a nuca dela, firme, quente. Então fica, ele disse. Fica comigo, Sofia. Os lábios dela mal se moveram antes que a boca dele a encontrasse, num beijo, que era ao mesmo tempo suave e desesperado. O mundo ao redor perdeu a forma, sumiu, ficou longe. Tudo o que restava eram os braços dele a envolvendo por completo, o corpo dele contra o dela, o calor, a segurança. Quando enfim se afastaram, o ar parecia mais leve e difícil de puxar ao mesmo tempo. A mão dela subiu, até tocar o rosto dele com delicadeza. Eu te amo, Ricardo, saiu quase num sussurro. Ele encostou a testa na dela, os olhos mais suaves do que ela jamais vira. A mão dele percorreu as costas dela num gesto lento. Eu também te amo, ele respondeu. Ela sorriu, os dedos se enroscando no cabelo dele. Eu te amo, repetiu. Eu te amo tanto. Ele parou, como se precisasse daquele instante para guardar aquilo dentro de si. Fala de novo, pediu, a voz carregada. Ela sorriu mais abertamente, puxando-o mais para perto. Eu te amo, disse de novo. Eu te amo. Eu te amo. E antes que mais alguma coisa pudesse ser dita, ele a beijou outra vez, a mão descendo até sua cintura, e em um único movimento a ergueu do chão como se fosse natural, como se ela sempre tivesse pertencido ali. Houve aplausos, mas Sofia mal percebeu. O único som que importava era o do peito dele batendo sob sua orelha firme, constante, tranquilizador. O único toque que fazia sentido era o dos braços dele ao seu redor, fortes e presentes. E enquanto ele a carregava para fora, seus lábios tocando de leve sua têmpora, murmurando promessas que ela já sabia de cor, Sofia sentia sem dúvida alguma que enfim havia chegado onde deveria estar. Era uma noite abafada de verão quando Sofia se recostou contra os travesseiros do quarto branco do hospital. O ar carregava um silêncio cheio de pequenos sons, o sutil bip dos aparelhos, o farfalhar leve das cortinas rendadas, que se moviam com a brisa suave. A luz do fim da tarde entrava dourada pelas janelas, tingindo o ambiente com um brilho calmo. O cheiro típico do hospital parecia menos agressivo naquele dia, suavizado pelas flores cuidadosamente dispostas ao redor do quarto, flores que ele havia mandado trazer antes mesmo do nascimento. Era como se cada pequeno gesto dela estivesse ali para lembrar que ela não estava sozinha. O coração dela ainda corria em ritmo acelerado, embalado pelas emoções que haviam passado tão depressa. Mas, mesmo exausta, ela se sentia envolta por algo maior, uma ternura tranquila, um sentimento silencioso de completude. Ela olhava para ele, sentado ao seu lado, o cabelo escuro um pouco bagunçado, os primeiros botões da camisa aberta como se tivesse se vestido sem pensar, apressado para estar ali. E ali estava ele, segurando o filho deles nos braços, como se aquele momento fosse o único que importava no mundo. O bebê estava cuidadosamente enrolado em um cobertor azul claro, os traços pequenos e delicados quase escondidos sob o tecido macio. A mão de Ricardo o envolvia aquele corpinho com uma leveza que contrastava com seu tamanho. Enquanto ele abaixava a cabeça e encostava um beijo calmo sobre os fios finos que mal cobriam o topo da cabeça do filho. Ele é perfeito, disse, com a voz rouca, embargada pela emoção. Tão perfeito. Sofia sentiu o peito se apertar de um jeito novo, um sorriso inseguro escapando por entre os lábios. Ele se parece com você, murmurou, o olhar fixo nos dois. Ricardo levantou os olhos. Havia um brilho contido ali, algo que ele não tentava esconder. Não, respondeu baixinho. Ele tem sua boca. Seu nariz delicado. Enquanto falava, seus dedos tocaram com carinho o rosto minúsculo do bebê, traçando a curva da bochecha com tanto cuidado que Sofia sentiu os olhos arderem. E ele já tem seu coração.
O silêncio entre eles não era vazio, era cheio de tudo que não cabia em palavras. O Ricardo curvou-se mais, a mão procurando a dela, ajustando o apoio no bebê de modo quase instintivo. Seu polegar passou suavemente sobre a pele dela. Você me deu mais do que um dia achei possível, disse, a voz baixa perto de seu ouvido, o ar de suas palavras tocando sua pele como um fio quente. Sofia olhou, os olhos marejados. Ricardo sentiu o impacto daquele olhar. O estômago apertou, a garganta falhou por um instante. Eu nunca pensei. Engoliu em seco, os músculos do maxilar tensos. Eu nunca pensei que fosse possível merecer isso. Você. Ele. Sofia abriu os lábios, mas foi Ricardo quem se adiantou. Sua mão deslizou sob o queixo dela, puxando seu rosto em direção ao dele. Os dedos traçaram a linha do rosto dela com um cuidado quase reverente. Você mudou tudo em mim, murmurou, o olhar preso ao dela. Fez com que eu acreditasse de novo. A respiração dela parou, quando ele encostou a boca suavemente na dela, um toque que dizia mais do que qualquer frase. Os lábios dele tremiam contra os dela, enquanto a mão descansava firme na base de sua nuca. Obrigado, ele disse quase sem voz, por me dar isso. Por me dar vocês. Ela o olhou com ternura, os braços se apertando mais em volta do filho. Você também me deu tudo, respondeu. Seu amor, sua presença. Eu não teria conseguido sem você. Ele inspirou fundo, depois encostou a testa na dela, os olhos fechados. Eu te amo, Sofia. Ela sorriu com suavidade, os dedos se enrolando ao redor do pulso dele. Eu também te amo. Ricardo voltou o olhar para o bebê, que se remexeu levemente, um choramingo pequeno escapando de seus lábios. A mão de Ricardo passou calmamente sobre o corpinho frágil, e o movimento bastou para acalmá-lo. Sofia observava, o coração derretendo diante daquela cena tão simples e tão cheia de significado. Ele vai ser forte, disse Ricardo, quase como um pensamento em voz alta. O olhar dele carregava uma firmeza tranquila. Assim como você. Ela sorriu, os dedos deslizando pelo cabelo fino do bebê. Ele vai ter seu coração, disse baixinho. Ricardo envolveu os ombros dela com um braço, puxando-a mais para perto. O bebê se aconchegou entre os dois, a respiração pequena e regular embalando o momento. Os sons do hospital ficaram distantes, abafados. A mão de Ricardo encontrou o rosto dela de novo, os lábios tocando a testa com uma leveza quase sagrada. Agora somos uma família, murmurou. Sofia recostou a cabeça no ombro dele e respondeu com um sopro, sim. Uma família. Os lábios dele se curvaram em um sorriso discreto. Seus dedos passaram pela parte de trás da cabeça dela, afundando-se suavemente entre os fios de cabelo. Prometo proteger vocês, sussurrou. Dar tudo o que precisarem, tudo o que quiserem. Sempre. As lágrimas já estavam nos olhos de Sofia quando seus dedos apertaram o tecido da camisa dele, como se precisassem de algo mais firme que o próprio peito para se apoiar. Você já nos deu tudo, ela murmurou. Tudo o que a gente precisava. A mão dele percorreu suas costas devagar, e seus lábios tocaram sua têmpora num gesto que parecia prometer o que ele nem precisava dizer. E eu vou passar cada dia do resto da minha vida fazendo você sentir isso, respondeu com a voz rouca, próxima demais para que ela conseguisse duvidar. O olhar dele caiu para o bebê, e Sofia o seguiu com os olhos no instante exato em que os dedos minúsculos de seu filho se fecharam com firmeza ao redor do dedo de Ricardo. Ele prendeu a respiração por um segundo e se inclinou, beijando o topo da cabecinha com um carinho quase reverente. Vocês são tudo o que eu tenho de mais precioso, disse baixinho. Vocês dois. Sofia sentiu um calor crescer no peito ao ver os olhos dele subirem de novo até os seus, carregando aquela intensidade silenciosa que sempre a desarmava. Eu te amo, Sofia, disse ele.
Ela sorriu um sorriso leve, mas trêmulo como se fosse grande demais para segurar. Seus dedos subiram até acariciar a lateral do rosto dele. Eu também te amo, respondeu num sussurro. Ele se inclinou e a beijou um beijo firme, mas calmo, cheio de tudo que já não precisava mais ser dito. O som leve da respiração do bebê preenchia o espaço ao redor deles, quase como uma trilha de paz, enquanto o braço de Ricardo se apertava ao redor da cintura dela, como se pudesse protegê-la de tudo. Com a cabeça apoiada no ombro dele e o filho dormindo tranquilo entre os dois, Sofia sentia, de um jeito que não precisava de explicação, que ali começava algo novo. Não algo grandioso ou barulhento, mas algo feito de calma, de cuidado, de presença constante. E meses depois, numa tarde morna de outono, ela se encontrava de pé na varanda da casa à beira-mar. Seus dedos passavam distraídos pelo mármore da balaustrada, desenhando linhas que se apagavam com o vento. O mar estendia-se à sua frente, encontrando o céu em uma linha azul suave, tão serena quanto o silêncio que a cercava. Tudo ao seu redor havia mudado. E dentro dela também. Havia uma nova forma de ver o mundo moldada por tudo que vivera desde o dia em que achou que não tinha escolha. Braços envolveram sua cintura por trás e ela sorriu, antes mesmo de sentir o toque completo. O corpo quente de Ricardo encostou-se ao seu, o queixo dele repousando naturalmente sobre seu ombro. O cheiro amadeirado que ela associava a Elia envolveu de imediato, e um suspiro quase imperceptível escapou de seus lábios. Em que está pensando? Ele perguntou contra sua pele, a voz baixa reverberando em suas costas. Seus lábios roçaram devagar a curva de seu pescoço, fazendo-a fechar os olhos por um instante. Em como tudo mudou, respondeu, sem abrir os olhos. Em como eu mudei? Ele apertou os braços ao redor de sua cintura, colando-a ainda mais contra o peito dele. Para melhor? Eu espero, disse, e havia uma hesitação sutil em seu tom, como se precisasse daquela confirmação. Ela se virou devagar, os olhos buscando-os dele, as mãos subindo para segurar o rosto que agora conhecia tão bem. As marcas ao redor dos olhos haviam se tornado mais evidentes, traços deixados por sorrisos que, por muito tempo, ele não havia permitido que escapassem. Sofia as conhecia. Tinha aprendido a gostar delas. Amava, sobretudo, a maneira como os olhos dele se acendiam quando algo realmente o tocava, e aquele riso grave, raro que ele só deixava sair quando estavam sozinhos, quando se permitia. Para melhor, confirmou, com suavidade. Seus polegares passaram pelas maçãs do rosto dele, como se reforçassem cada palavra dita. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Principalmente depois do jeito como tudo começou. A expressão de Ricardo mudou sutilmente. Um peso breve cruzou seu olhar, e ela sabia o que aquilo significava, o desconforto silencioso que ele ainda sentia pela forma, como as coisas haviam sido impostas a ela no início, pelos caminhos que não foram escolhidos, mas empurrados. Ricardo desviou os olhos por um instante, como se ainda fosse difícil aceitar que, por mais que estivessem ali agora, o começo havia deixado marcas que ele não conseguia esquecer. Eu deveria ter feito mais, murmurou, a voz baixa, quase arranhando a garganta. Ter lutado por você desde o início. Te dado escolha. Sofia aproximou o rosto, e suas mãos não deixaram o dele. Você fez o que pode. Do jeito que sabia. E mesmo com tudo, mesmo com a forma como começou, eu encontrei você. No meio disso, ela parou por um segundo, os olhos firmes nos dele, e isso foi o suficiente para mim. Ricardo inspirou devagar, como se estivesse tentando absorver cada sílaba. Suas mãos subiram até segurarem o rosto dela, os dedos deslizando devagar pelas laterais, seus olhos mergulhados nos dela como se procurassem por alguma certeza escondida. Você ainda me surpreende, disse por fim. Sempre me surpreende. Sofia sorriu com ternura.
seus dedos repousando sobre os pulsos dele. Ah, porque você me olha, como se eu fosse mais do que sou? Não, ele corrigiu, o tom firme. Eu te olho, como você é. Só que você ainda não percebeu tudo o que é. Ela encostou a testa na dele, os olhos fechados por um breve instante. Ali, envolvida por aquele abraço calmo, sentia que não havia necessidade de mais nada, nem palavras nem promessas, apenas presença. O som do mar preenchia o espaço ao redor deles, e o vento leve dançava ao redor de suas pernas, levantando a barra leve do vestido de Sofia. A mansão às costas dos dois parecia muito distante e quase irrelevante. Ali, entre a pele dele e o horizonte, havia algo simples demais para ser nomeado, e, por isso mesmo, tão essencial. Eu quero criar nosso filho aqui, ela disse de repente, sem abrir os olhos. Na praia? Não só na praia, mas cercado disso. Sofia abriu os olhos, apontando com o queixo para o que estava à frente deles, de calma, de paz, de amor quieto. Ricardo a observou por um momento, como se quisesse memorizar exatamente aquela versão dela, descalça. Cabelos dançando com o vento e o mar refletido nos olhos. Ele vai ter isso, disse. Vai crescer sabendo o que é ser amado de verdade. E vai saber que a mãe dele foi quem ensinou isso para mim primeiro. Sofia soltou um riso curto, abafado contra o peito dele. E você? Perguntou baixinho. O que você vai ter? Ricardo pensou por um instante, e quando respondeu, sua voz era tão certa que não deixava espaço para dúvidas. Você, todos os dias. Os dias passaram devagar, como deveriam ser. Não havia pressa em nenhum dos gestos, nenhuma urgência nas palavras. Era como se, depois de tudo, o mundo tivesse aprendido a girar no ritmo deles. O bebê crescia sob o sol suave da praia, rindo, com o som das ondas, adormecendo com o coração dos pais como abrigo. Sofia passava horas o observando dormir, os cílios delicados tremendo com sonhos que ela nunca saberia decifrar. Às vezes, sentia um nó silencioso no peito, não de dor, mas de gratidão calma, como se aquilo tudo fosse algo precioso demais para ser descrito. Ricardo, por sua vez, se tornava cada vez mais ele mesmo. A armadura com que havia aprendido a viver antes se desfazia pouco a pouco, substituída por gestos simples, um toque nas costas enquanto ela preparava o chá, um beijo na testa antes de dormir, os olhos sempre atentos mesmo no silêncio. Eles aprenderam a dividir os silêncios como quem compartilha uma casa. Não havia mais medos antigos, nem memórias empurradas para debaixo do tapete. Tudo estava ali, mas sem peso. Era apenas parte da estrada que os tinha trazido até aquele agora. Numa tarde qualquer, com o céu limpo demais para ameaçar mudança, Sofia saiu da casa em silêncio, caminhou até a beira do mar. A areia estava morna sob seus pés e o som das risadas do filho misturava-se ao barulho das ondas ao longe. Ricardo o segurava com facilidade nos braços, como se aquilo fosse tão natural quanto respirar. Sofia parou e observou os dois. Não disse nada. Não precisou, Ricardo a viu, sorriu de lado e estendeu uma mão em sua direção. Um convite sem palavras, como tantos outros entre eles. Ela caminhou até ele, encaixando-se sem esforço naquele espaço que sempre pareceu ser dela. O filho repousou a cabeça no ombro do pai, os olhos já meio fechados pelo cansaço de um dia bom demais para terminar. Ele dorme igual a você, Ricardo murmurou. Espero que herde seu silêncio, ela respondeu, com um sorriso leve. Silêncio? Ele riu. Esse jeito de falar com o olhar. De estar inteiro, mesmo quieto. Ricardo a pusou levemente para mais perto. Os três agora encaixados como peças de um quebra-cabeça que, por muito tempo, ninguém soube como montar. Talvez o silêncio seja só uma forma mais leve de amar, ele disse. Sofia fechou os olhos e apoiou a cabeça no ombro dele. Ali,
Entre o som do mar, a respiração do filho e o calor discreto do fim de tarde, ela entendeu que não precisava de mais nada. Nem promessas, nem grandes gestos. Apenas isso. Presença. Cuidado. Amor que não precisava se provar. E, enfim, paz.